Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Em Foco. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos falar sobre um tema muito delicado, mas extremamente importante: a adultização precoce de crianças. Cada vez mais vemos crianças ocupando posições físicas e emocionais da vida de um adulto, como se elas fossem realmente um adulto. E esse é um caso que está sendo bastante discutido nas redes sociais, nas escolas, entre psicólogos e outros profissionais. E nós trouxemos hoje a psicóloga Paloma Miranda para conversar com a gente sobre esse tema. Antes de iniciar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer aos colaboradores que estão apoiando o nosso trabalho, estão sempre divulgando com a gente. Espaço Fit, Flora Pura, Cajuína Golden, Mix Boi Gordo Atacarejo, Armazém Paraíba, Abrante Engenharia Elétrica, Atração Brindes, Elba Perfumaria, Socorrinha Móveis, Ótica Matos, Via Bela e Quality Mais Bebê. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo nesse momento, que estão assistindo ao nosso podcast. Já convido você para clicar aqui do lado direito, curtir, compartilhar, porque o nosso podcast hoje vai ter um excelente bate-papo e eu já aproveito para dar boas-vindas para a psicóloga Paloma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. E hoje o nosso assunto é um assunto que está bastante focado hoje nas redes sociais, entre psicólogos. E você? Se apresente, diga quem é a doutora Paloma e como você aborda esse tema hoje em dia. Muito obrigada pelo convite, Francis, né? Para mim é um prazer estar aqui. A primeira experiência de podcast, né? Como eu falei, mas eu acredito que vai ser muito rica a nossa conversa, Com né? certeza. Porque é um tema realmente que é necessário se falar, né? Chegar até as famílias, chegar nos lares, né? Não só, mas também para que a gente possa ampliar mais ainda através das instituições, né? Encontrar manejos e formas de poder trazer soluções e diminuir o mais possível os prejuízos causados com essa adultização. Você pediu para me falar um pouquinho de mim, né? Quem é Paloma, quem é a Paloma, psicóloga. qual é a sua especialidade, qual é o forte, qual é a área que você atua com mais frequência? Bom, eu tenho 15 anos, né, de formação Sim. em psicologia e dentre esses 15 anos, nesse período, eu já tive experiências diversas, né? A primeira experiência que eu tive foi no CAPS, que foi trabalhar com saúde mental. Então, logo ali eu iniciei uma pós-graduação, né, em saúde mental e atenção psicossocial. E de lá para cá, eu já tive experiências em escola, como ainda tenho, já há um tempo, né, alguns anos. Também no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Nessa área comunitária foi bem ampla a experiência. Hoje, atualmente, eu estou na clínica, mas também já tive a oportunidade de dar aulas de temáticas, disciplinas de psicologia, dentre outras, né, experiências que também colaboraram para a prática de vivências reais também dentro dessa temática da adultização. Doutora, nós estamos vendo que esse é um tema que tem crescido bastante. As crianças estão vivenciando situações, digamos assim, de maneira adulta, estão vivenciando emocionalmente algumas situações que não condizem com a sua idade. O que é especificamente a adultização infantil? Bom, então assim, se a gente for conceituar, né, esse termo, a gente vai lembrar que é uma exposição, né? Então, a criança, a gente não fala também só da criança, mas também falamos do adolescente, já que a gente está falando a adultização, ela se refere ao adulto, né? Especificamente. Então, o adulto, ele é uma fase da vida. Nós temos aqui, basicamente, 4 etapas na vida vivenciadas, né? É a infância, que é a fase de criança, adolescência, o adulto e o idoso, né? Sim. Nessas 4 tem subetapas, quer dizer, subfases que a gente vai perceber através dos próprios teóricos que vão trazendo, Piaget, Vygotsky, Erik Erikson. Eles trazem essa conceituação dividida das próprias fases, né? Mas, voltando aqui para o conceito, nós podemos colocar que é a exposição, né, precoce a práticas, comportamentos, hábitos, né? Então, tudo que possa trazer precocemente conteúdos, inclusive, né, para aquela idade, aquela faixa etária que não diz respeito àquela faixa etária, a gente está trazendo uma adultização. E isso, quer queira ou não, traz as responsabilidades do próprio cuidador, né, do orientador, seja na escola, né, seja na família. Então, isso é o que a gente vai falar agora, né, no nosso podcast, é que quais são os prejuízos que isso pode acarretar
acarretar, né? Sim. Então, quer queira ou não, isso vai acontecer alguns prejuízos, e aí a gente vai explorar um pouquinho que prejuízos são esses, que pode ser da área emocional, né, social, física e psicológica, que também traz a área cognitiva. É bem ampla, né, os prejuízos causados. E a gente pode estar citando também sobre esses prejuízos, compreendendo mais profundamente. Sim, esse tema adultização, ele veio a aquecer há pouco tempo, mas assim, ele já existia, Sim. era ocultado, era ou não existia? Como é que você vê essa questão da adultização? Bom, então assim, se a gente for pegar a história, né, mesmo a história do Brasil, né, a gente vai observar que lá na Revolução Industrial houve sim essa adultização, né, na parte mercadológica mesmo. Então as crianças eram expostas, né, para a produtividade. Sim. Elas iam trabalhar, eram vestidas como adultos, né? E se diziam até o termo adulto em miniatura, pois elas eram expostas àquele mercado de trabalho. Então elas precisavam ser produtivas, já que elas podiam caminhar, podiam levantar peso, podiam exercer alguns papéis ali que estava dentro da possibilidade. Isso era normal da época. Né? E com os estudos, com o passar do tempo, que foram os teóricos, os estudiosos, cientistas foram abordando mais e compreendendo, fazendo pesquisas, compreendendo os impactos que isso causava, foi percebido, né, exatamente essa alteração da mudança da cultura mesmo, sócio-histórica. Então, mas com a chegada dessa nova revolução, né, que é a tecnologia, percebeu novamente que é a tecnologia mais midiática, né, nas redes sociais, foi observado novamente esse mesmo movimento da adultização dentro das plataformas digitais, né, do acesso livre, da exposição, que eu sempre digo até assim, nós temos dois mundos, né, é o mundo real e o mundo virtual. E quando a gente olha para esse mundo virtual, a gente pensa que ele é pequeno, porque às vezes seu filho, né, tá lá dentro do quarto, tá no celular, tá brincando. Mas você imagina que está no controle, mas você não sabe, porque ali é um mundo. Você não sabe o acesso que está acontecendo ali, né? Enquanto se ele está fora, no ambiente físico, que é um ambiente real, a gente imagina que ele é mais amplo. Então, eu costumo pensar que existem dois mundos, e esses dois mundos precisam ser vistos com tamanho dimensão como o mundo real. O mundo virtual precisa ser visto assim também, sim, com essa preocupação, né? O que está acontecendo? Se você, por exemplo, você vai deixar o seu filho 2 horas da manhã ir para a rua, né? Vai lá, pode ir para a rua, vai caminhar, fazer uma caminhada. Você não vai, né? 2 horas da manhã, se não for com um adulto ou numa situação específica que necessite. Mas por que às vezes a gente deixa os nossos filhos, vamos fazer uma festa em casa, a gente fica até 1, 2 horas, eles ficam ali no celular, né? Fazendo o quê? Então é um ponto a se pensar, é um ponto a se refletir e também parar mesmo, é o momento de parar para poder entender todos esses prejuízos, né? Que pode trazer isso para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso meio, para a nossa sociedade como um todo. Doutora, além da mídia, existem outros fatores que possam acelerar a infância? Sim, a gente vamos pensar assim, de uma forma como você trouxe no início do podcast, você trouxe a questão da parte física, né, psicológica, social. Então, assim, quando a gente pede, por exemplo, esse âmbito da adultização, ela está, como eu falei no início, na exposição daquela criança em comportamentos, hábitos, né, conteúdos que não estão direcionados para a idade, né, que são do estilo de vida do adulto. Então, a gente pode falar aqui de comportamentos, por exemplo, né, a criança, o que é esperado numa infância, o que é esperado nessa fase da infância? Aquele momento a criança está num pico de desenvolvimento, né, de maturação biológica, neurobiológica. Então, o cérebro está todo vapor, né, na construção mesmo do cognitivo, da linguagem, digamos assim, na primeira infância. Então, imagina se você exige dessa criança, por exemplo, um comportamento onde ela precise fazer o que não é para a idade dela, né?
É como, por exemplo, inclusive eu estava lendo sobre isso, e eu vi esse exemplo. É como você pegar um pedaço de picanha e dar para um bebê de 6 meses. Né? Você pode comer um pedaço de picanha e seu sistema digestivo vai digerir. Provavelmente, se você não tiver alguma questão com proteína de carne, né? Ou, enfim, vai digerir numa boa. Mas se você der para um bebê de 6 meses, o que é que vai acontecer? Vai rejeitar, adoecer, alguma coisa do tipo, né? Esse bebê ele pode ter uma infecção intestinal, né? Ele pode ter uma vivência ruim sobre aquele alimento, chegar a ter vomitar, enfim. Ele não vai conseguir realizar o mesmo processo do adulto. Exatamente. Né? Então, quando você expõe uma criança a um comportamento que não está adequado para aquela idade, ela vai ter algum prejuízo, né? Seja no momento adoecedor, seja curto, médio ou longo prazo. Então, as consequências elas podem vir, assim como eu dei o exemplo de uma infecção intestinal, né? Essa infecção, ninguém sabe quais são as correlações voltadas para ela pode trazer um trauma intestinal para essa criança, sei lá, uma lesão, né? Enfim, então, o âmbito físico, a gente está falando do momento físico, né? Que seria um prejuízo. Podemos falar também do cognitivo, que é a parte de aprendizado, né? É o que se fala sobre o processo mesmo das habilidades socioemocionais, que é um outro aprendizado que a gente precisa desenvolver naquela segunda infância, né? Que é a empatia, que é o se pôr no lugar do outro, né? É também sobre o controle dos impulsos. Então, a criança, até o adolescente, ele não tem desenvolvido o controle dos impulsos. Por exemplo, o cérebro do adolescente é um cérebro totalmente diferente do cérebro do adulto. Mas por que às vezes a gente exige daquele adolescente isso, né? A gente exige coisas do adolescente que é como se fosse um adulto. E a gente fica confuso até como família. Muitas vezes porque nós herdamos, né, alguns hábitos e a gente repassa também nas gerações. Exatamente, reproduz, né? Reproduz para os nossos filhos, mas é importante a gente ler sobre o assunto, compreender como é essa fase da vida, o que eu posso esperar da adolescência, do adolescer, né? O que está desenvolvido, o que não está ainda em todas as habilidades, seja habilidades físicas, né, psicológicas, sociais, culturais e socioemocionais. Então, eu dou outro exemplo. Dá para você pedir para uma criança de 2 anos dar um salto de 1 metro? Vai lá, você tem que fazer isso agora, vamos! A criança não vai conseguir, né? Então, como que ela vai receber isso? Pode trazer consequências para autoestima, para autoconfiança, né? Para a própria... Consequência física também pode cair, machucar, não é o que chega ao alcance dela, né? Tá além do que ela pode oferecer. Exatamente. Então, muitas vezes está muito claro, mas tem coisas que não estão tão claras. O que é que não é tão claro? O físico é mais claro. A gente consegue visualizar, não, é capaz, não tem como eu pedir isso para uma criança. Mas o que está tão assim, não está tão claro, seria esses aspectos psicológicos, né? O aspecto emocional, onde às vezes a criança ela está ali num processo de chorar, né? Ou de intolerância à frustração, e aí você também gostaria que essa criança, como muitas vezes a gente fala, engole o choro, né? Isso era uma cultura que hoje eu acredito está sendo desmistificada, né? Mas eu, por exemplo, já escutei muito isso quando eu era criança, engole o choro, engole o choro. Então, assim, o chorar é um processo também natural, né? De aprender a lidar com aquela emoção, de compreender o que eu estou sentindo, de ressignificar aquela vivência. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? É isso que a gente precisa também se atentar e dar essa importância. Tá bom. Então vamos agora falar dos nossos patrocinadores. É um tema tão interessante que a gente só quer conversar, mas agora vamos divulgar um pouquinho nossos colaboradores. Gente, se você procura um lugar para você buscar alimentos saudáveis, fazer consulta nutricional, consulta clínica ou esportiva, a doutora Paloma
Sua xará, doutora Paloma, está aguardando você, a Paloma nutricionista. Paloma Brandão, se você busca saúde com praticidade, o sabor, o lugar certo é o Espaço Fit, o lugar ideal para você encontrar lanches saudáveis, suplementação de qualidade e atendimento nutricional especializado. Vá agora mesmo, ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp 995876223. Lembrando que o Espaço Fit está localizado lá na Avenida Santo Antônio. Ou você também pode seguir no Instagram, acompanhar as novidades diárias, né? Tudo que a doutora Paloma posta sobre novos cardápios, enfim. @espacofit_cm, mais uma vez, @espacofit_cm, siga no Instagram para você conhecer todo o cardápio que a doutora Paloma posta todos os dias lá no Instagram da Espaço Fit. Flora Pura, para você que deseja andar sempre perfumada com produtos naturais livres de parabenos, a Flora Pura é o local ideal. E lembrando para você que quer ser um revendedor da Flora Pura, você pode vender até um hidratante por dia e lucrar até R$700 por mês. Olha que maravilha você adquirir uma renda extra em casa. Então, só vendendo para os seus parentes, amigos, você fazer uma clientela vendendo apenas um produto. Isso é um exemplo, mas tem uma infinidade, são mais de mil produtos lá na loja Flora Pura. E você faz a sua renda de casa mesmo, vendendo online ou vendendo como sacoleira. Lembrando que a Fabíola, ela começou como sacoleira e hoje é uma grande empresária. Você pode também seguir este caminho. A Flora Pura fica localizada na rua Benjamin Constante, número 664, ali por trás do Comercial Carvalho ainda. Por enquanto, a loja Flora Pura vai mudar de endereço e também está completando 2 anos, seu aniversário de 2 anos agora em setembro. Você, cliente, é quem ganha o presente. Você compra a partir de R$20 e concorre a um Pix de R$2.000. Está esperando o quê? Vai agora mesmo na Flora Pura, adquira seus produtos e ainda concorra a R$2.000 em dinheiro no Pix. @Flora Pura, Campo Maior Pi, para você seguir no Instagram e conferir todas as promoções, que todo dia tem promoção na Flora Pura, tá bom, gente? WhatsApp 99403-8900. Flora Pura, o seu bem-estar começa aqui. E para você que busca uma cajuína saborosa para você saborear na hora do almoço, no lanche, na hora que você estiver com sede, pensou numa cajuína geladinha, você procura agora mesmo a cajuína Golden, sabor tipicamente nordestino. Você encontra nos melhores supermercados da cidade, tá bom? Você pode seguir também no Instagram, @cajuínagolden, e ficar por dentro de todos os locais onde você pode encontrar. Se você também é dono de supermercado, quer ser um revendedor da Cajuína Golden, siga no Instagram, @cajuínagolden, e chama no direct que o Leandro vai até você e vai levar para você essa cajuína maravilhosa, feita sem conservantes, com açúcares naturais do caju e com cajus selecionados, tá? E hoje, neste sábado, estamos aqui no nosso podcast conversando com a nossa convidada, a doutora Paloma, né, a Paloma Miranda. Ela que veio conversar com a gente sobre o tema adultização precoce, né? Um tema que está sendo bastante discutido atualmente. E agora eu queria saber, doutora Paloma, a gente vê crianças que estão sempre fazendo atividades, rotinas de casa, junto com sua família, muitas vezes, às vezes, sem a própria família estar por perto. Eu queria saber de você, até que ponto uma atividade doméstica é saudável para uma criança, ou até que ponto ela está passando do limite ou está sendo explorada na infância? Então, como nós vimos, né, que historicamente, né, a própria educação, ela trazia muito mais essa parte da exigência das atividades de casa para as mulheres, né, e para os meninos, as empresariais, industriais, na época da Revolução Industrial, né, quando eles eram adultizados, mais ainda em termos de criança adulta em miniatura. Mas o que a gente viu? A gente viu assim um círculo acontecer, né? Então, houve uma reversão. Hoje eu até observo, pelo menos nas minhas práticas, né, existe também uma diferença socioeconômica. Se a gente observar, aquelas pessoas que têm mais, né, uma situação socioeconômica melhor, elas evitam que as crianças, né, participem de qualquer atividade do lar. Então, elas até impedem que isso aconteça, que não é bom, né? Não é bom porque você não prepara de nenhuma forma para a autonomia. Então, é necessário que essa criança também, né,
exercite atividades, e essas atividades elas vão também ser no próprio processo do desenvolvimento dela, dentro do que ela pode fazer, né, e do que é esperado para uma família, porque ali ela vai se sentir também pertencente à família, né? Existe um sentimento de pertencimento. Eu estou aqui, minha mãe faz isso, eu também posso estar fazendo isso. Então, existe até orientações, né, cartilhas, até o próprio ECA traz essa orientação quanto à questão de o que a criança pode fazer naquela idade. Sim. Né? Então, arrumar o quarto, só pode arrumar os brinquedos, as coisas, encher 1 litro, né? Algumas crianças um pouquinho maiores já dá para lavar uma louça, estender uma roupa, apanhar a roupa, dobrar. E trabalhar fora de casa, mesmo tendo tempo para ajudar a prover a família. É saudável? É adultização? Como é a pergunta? Não consegui. Crianças que ajudam no trabalho fora de casa, não apenas nas rotinas domésticas. Uma criança que vai, tipo, vender bolo, vender pastel para ajudar na rotina não, na parte financeira de casa. Pronto. O que a gente vê, né, como orientação? Essa criança, ela tem direitos, né? Ela precisa brincar, né? Ela precisa ter o lazer. Ela também é necessário estar na escola. Então, existe ali, se a gente for parar, a gente vai precisar ver tudo que ela faz. O que ela faz, essa criança, né? Como que é essa rotina completa dessa criança? Existe espaço para ela se divertir, né? Essa atividade, ela está sendo obrigada, de alguma forma, né? E retirando o que impedindo que ela que tenha o lazer, que tenha o brincar, porque assim, a criança, ela aprende brincando. Inclusive, quando a gente vai atender criança, a gente prepara uma sala lúdica, né? A gente chama de espaço lúdico terapêutico. E muitas vezes a família, ela não compreende, às vezes ela até diz assim, você vai brincar com a tia, né? Não é só o brincar, é o brincar que aprende através do brincar. Porque o pensamento, ele ainda é abstrato. Não é um pensamento que eu digo uma coisa aqui para você e você vai compreender. Ele é muito de associação, né? É de contar histórias, é de fantasia. Então, essa criança, ela vai internalizar o conceito de muitas coisas do processo dela mesmo de vivência através ela não vai contar, né? Ela vai chegar e como a gente adulto faz isso, né? Sim. A gente pode chegar e dizer assim, olha, eu tô sentindo isso, e tô sentindo tristeza, medo, raiva. A criança, ela não chega falando isso. Mas ela vai expressar através do brinquedo, do brincar. Ela vai pegar um brinquedo, ela vai ser agressiva com o brinquedo, ela pode pegar um personagem e fazer a história como realmente acontece na vida dela. E a gente vai compreendendo aquilo ali, né? Então, é preciso assegurar as crianças dos direitos dela, né? E a gente precisa validar também o que elas vivenciam, o que elas experienciam. Imagina, também tem uma frase, né, que eu acho que eu li sobre isso também, que a gente falava muito, hoje eu não escutei mais ninguém falar, mas que diz muito assim, quando a criança apresenta um comportamento que ele já é mais avançado, um pouco precoce, né? O adulto chega e diz assim, tá parecendo gente, né? Você já ouviu essa expressão? Sim. Como se a criança não fosse gente, né? Então, se ela não é gente, ela é o quê? Então, nós precisamos ver também como pessoas que pensam, que sentem, né? E que também estão vivenciando o processo, não anular completamente. Mas a gente tem que dar esse espaço para garantir os direitos e assegurar, né? Da segurança mesmo, precisam estar seguras, né? Tem uma qualidade de vida adequada. Existe até uma pirâmide de Maslow, que é esse autor, ele fala sobre as necessidades básicas, as necessidades de motivação. Então, a base delas são as necessidades fisiológicas. Se elas não estão satisfeitas, como fome, sede, necessidade de segurança, né, o sono, se tiver algum problema, né, dentro dessas necessidades, você não vai conseguir chegar a uma autoestima elevada, a uma necessidade de se comprometer com algo na sua vida, né? Então, é uma pirâmide que um nível vai dependendo do outro. Isso é muito interessante também. Então, voltando aqui, puxando novamente o meu gancho. Então, a criança que sai para trabalhar, para ajudar a prover o sustento da família, é visto ou não é visto como adultização? É visto como adultização. Mesmo a família tendo aquela carência, a necessidade, tem
tem que ser enxergado dessa maneira, colocando uma criança de 10, 11, 12 anos, até que idade a criança trabalhar para prover o sustento da família junto assim, em consenso com os pais, é visto como adultização, até que idade isso pode ser também, se nós formos falar, se a gente for falar sobre isso pode ser uma questão também de vulnerabilidade, né? A criança que sai para trabalhar fora, que necessidade é essa? A criança ela está vulnerável, a família está vulnerável em termos financeiros. Muitas vezes, França, é tão delicado, a gente precisa entender como é a dinâmica da família, né? Porque eu vejo assim, eu já tive experiência de trabalhar no CREAS e a gente se vê assim numa situação que não é para trabalhar fora, a criança não é para estar, digamos, se a gente vê na rua a criança vendendo coisa com a mãe, e essa criança vai ficar com quem? Se ela não estiver ali com a mãe, né? A gente vai entender a história de vida e essa mãe está com uma pessoa e essa pessoa já abusou dessa criança. E aí como é que vai ficar? Não tem rede de apoio, né? Vai deixar com quem? Então é uma questão social também, porque a gente precisa ter instituições que assegurem. Então, creches, bom, posso deixar na creche, tem condição, mas a tua cidade, o teu município, a tua região tem essa rede de apoio, tem instituições que te assegurem desse processo para que você não leve seu filho para o trabalho. Às vezes não tem, né? Então você se encontra numa situação, o que é escolher mesmo, o que é pior, ou o que é menos ruim, né? Eu vejo, nessa pergunta que você traz, o ideal é não, mas a gente tem que ver todo um contexto que está por trás, né? Exatamente. Então deixa agora eu continuar aqui com a nossa conversa com a doutora Paloma, mas também falar aqui um pouco dos nossos colaboradores. Se você está buscando tirar sua habilitação, o lugar certo é a Autoescola Santo Antônio. Lembrando que nesse mês do cliente, você que deseja tirar sua habilitação apenas categoria A, você quer tirar sua habilitação apenas de moto, lá na Autoescola Santo Antônio está com uma super oferta para você. 10 prestações de R$90, você faz a sua matrícula, manhã, tarde ou noite, você escolhe o horário que é acessível para você, aulas práticas e teóricas e pronto, garante aí os seus conhecimentos para você conquistar a sua tão sonhada habilitação. Autoescola Santo Antônio, formando condutores cidadãos há mais de 15 anos. Faça uma visita, agende uma visita ou vá, né? Vá pessoalmente na Autoescola Santo Antônio ou entre em contato com o WhatsApp 999 72 32 97. Comece hoje mesmo a sua conquista. Temos unidades em Campo Maior, Barras e Castelo do Piauí. E na Via Bela Confecções você encontra os melhores fardamentos escolares de todas as escolas de Campo Maior, inclusive também scrubs para você que é médico, enfermeiro, você também que quer personalizar fardamentos para a equipe da sua empresa. A Via Bela Confecções é o lugar certo, porque além de qualidade, atendimento, claro, tem o menor preço da cidade. A Via Bela Confecções fica localizada lá na Rua Senador José Eusébio, no centro. Faça contato pelo WhatsApp 994 77 0413 ou acompanhe as novidades no Instagram @ViaBelaConf. Via Bela, o diferencial é aqui. Gente, nós estamos hoje conversando aqui com a doutora Paloma Miranda, psicóloga. Estamos conversando sobre adultização infantil, crianças que estão vivenciando a vida de adulto praticamente, tanto psicologicamente como fisicamente. É um tema bastante importante. Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte aqui no lado direito da sua tela e já compartilha também para os seus grupos de familiares, de amigos, de escola, para você assistir essa entrevista muito rica que está acontecendo hoje aqui no nosso podcast com a doutora Paloma. Doutora, agora eu queria voltar ao assunto que você estava comentando sobre criança, quando um adulto vê ela de uma forma, diz, agora você está parecendo gente. Que no caso, parecer gente para o adulto é como se estivesse parecendo um adulto, digamos assim. Como que você vê hoje em dia, acho que muitos pais, digamos assim, mães, porque mãe geralmente é quem cuida mais dessa questão de arrumar, de vestir, de cuidar, né, do jeito dela. E até hoje as mães, elas enfeitam demais as crianças, passam batom, faz cachinho, usa roupa de adulto porque acha bonitinho. E aí a criança, ela fica um adulto, como você diz, um adulto em miniatura.
Isso é uma forma de adultização? E como que você vê, ou que conselho você dá para os pais que usam desse tipo de comportamento com seus filhos? Sim, isso é uma forma, né, de adultização física, né, na própria autoimagem da criança. Então, aquela criança, ela está construindo esse processo da autoimagem. A identidade dela ainda não está totalmente formada. A personalidade, essa identidade, ela está num processo de construção. Então, à medida que eu vou impondo padrões, né, de roupas, de personificação, né, de características físicas, eu estou colocando aquilo como algo que deve ser daquela forma. Então, eu estou impondo uma situação, uma característica que aquela criança precisa assumir. A partir daí, a gente observa que eu estou anulando qualquer criatividade, né? Qualquer possibilidade daquela criança de construir a sua identidade mesmo, a sua autoestima. Então, a gente até observa que se você for entrar na roupas para comprar de criança, né? Você vê mãe e filha também, Sim, acontece muito isso. justamente. Mas você vê que a roupa da criança, às vezes, é só a estampa igual, né? Mas o formato, o modelo, não é um modelo que vai Adultizar. ou valorizar certas curvas, né? Certa parte do corpo. Então, aquela criança, ela começa a olhar realmente para uma coisa que não é para a idade dela. Então, ela passa a valorizar situações, partes do corpo, né? Ou até a questão da comparação mesmo com outras crianças, né? Então, ela vai trazer a identificação. Não, eu não sou mais uma criança. Eu já escutei muito isso. Já sou uma mocinha. Já sou uma mocinha, né? Já sou... esses dias mesmo a gente fez um momentinho em um ambiente de trabalho, colocamos músicas bem infantis para as crianças de 8, 7 anos, né? E quando a gente colocou as músicas, teve duas crianças que assim, música de criancinha, olha... Aí eu fiquei, mas e você é o quê, né? Então, assim, inclusive, esse ponto, né, traz muitos prejuízos quando passa a criança a se comparar, quando a criança passa a olhar para aspectos que antes não é necessário olhar naquela fase, né, como, eu não tô com cintura, essa roupa está me deixando gorda, né? Essa roupa está me deixando com as pernas finas. Então, assim, ela começa a trazer uma distorção para a imagem também, que isso é muito perigoso, né? Então, não tem idade para olhar para isso ainda. Ela está construindo essa imagem, até porque essa imagem ela vai se transformar ao longo do tempo. Essa criança que tem uma imagem dessa forma, ela vai ser uma adulta totalmente diferente, né? Então, ela vai começar a olhar para si, olhar para a imagem, achar que não está legal. Aí vem a autoestima baixa, sentimento de inferioridade, né? Toda essa construção mesmo da relação dela com ela. Isolamento social, e pode vir uma depressão, uma ansiedade, um transtorno do pânico, uma fobia social. Eu não quero sair porque eu não estou adequada, não sou do padrão. Doutor, existe alguma relação entre a adultização relacionada com a ansiedade, transtorno de depressão ou algum outro transtorno que você queira citar? Completamente, né? Se a gente falar de ansiedade, ou o transtorno de ansiedade, ou transtorno depressivo maior, que é um transtorno do humor, né? Ele pode vir de diferentes aspectos, ele é multifatorial, mas vivencial também. Então, é a partir das vivências, da pressão, muitas vezes aquela pressão social, a pressão familiar, a pressão escolar, de ter um bom rendimento escolar, porque aquela criança precisa assumir aquele papel, né? E não é um papel para uma criança. Essa pressão que a criança está recebendo, seja em qualquer aspecto da vida, muitas vezes também em um esporte, aquela criança ela recebe aquela pressão, ela pode desenvolver qualquer tipo de transtorno, seja um transtorno afetivo, né? Seja um transtorno de ansiedade, que aí de ansiedade vem o transtorno mesmo de ansiedade generalizada, que é esse que você citou, e pode vir os demais, transtorno de estresse pós-traumático, agorafobia, fobia social, o transtorno de depressão maior, que é um transtorno de humor, ou até mesmo a distimia. A distimia é como se fosse uma depressão mais leve, mas isso
é possível reconhecer. A gente consegue reconhecer claramente a partir do momento que você percebe que existe uma alteração no comportamento. Né? A pessoa, até mesmo no humor, a pessoa ela pode ficar irritada, ela fica impaciente, ela pode alterar da alegria para a tristeza, né? Ou da irritabilidade também. Essa depressão ela não vem só com a tristeza. Algumas pessoas pensam assim, a depressão é aquela tristeza profunda, né? Não necessariamente. Ela é um quadro que existe vários sintomas. Um critério que é necessário ter alguns sintomas. E dentre eles, pode ter o isolamento social, inclusive a irritabilidade no lugar da tristeza. Né? E, respondendo a sua pergunta, né? Sim, pode acontecer qualquer tipo de transtorno emocional, psicológico, em decorrência dessa adultização precoce. Doutora, você acha que o consumismo, a moda ou até mesmo a música colaboram para a aceleração desse processo de adultização em crianças? Sim. Só colaboram, né? E muito, porque música, roupa, que é um dos fatores que mais a gente vê crianças tanto cantando, dançando, usando roupa, que você diz, meu Deus, essa roupa, essa criança não... Você já vivenciou, já presenciou algum tipo de... Eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivenciei que, nossa, me tirou mesmo do sério, sabe? Tem coisas que tira a gente, né? Mas a gente precisa manter sempre aquele olhar de ajuda. Eu penso assim, de ajudar. Porque aquela pessoa, possivelmente, que vivencia isso, ela não tem aquele pensamento... Para mim, ela não está com o pensamento crítico de perceber além, né, os efeitos causados por isso. Então, teve um momento que eu estava na casa da minha mãe, nessa época, e um dos vizinhos estava escutando uma música bem alta, né? E uma música, eu diria, completamente... Não sei se eu posso falar esse nome aqui. Pornográfica, né? A música, ela tinha muitas palavras de baixo calão e essas músicas atuais, né, que a gente vê que os jovens amam. Uhum. Os adolescentes, né, a maior parte. Então, eu levantei, eu disse, e a minha filha estava escutando, né, eu tenho uma filha de 9 anos, e ela estava ouvindo, e eu disse, não, eu não quero ouvir na minha casa, então se ela quiser ouvir é só para casa dela, né? E eu fui lá na casa dela e pedi, né, encarecidamente, gentilmente, chamei a pessoa assim também reservada, porque ela estava num momento de lazer com os amigos, né? Chamei essa pessoa e pedi, olha, eu queria muito pedir para você, ou você mudar a música, ou você baixar, porque está chegando aos ouvidos da minha filha, eu não quero que ela tenha. E aí, inclusive, ela me respondeu assim, se você está achando que tirar a sua filha, esconder a sua filha dessa realidade vai mudar alguma coisa? Não vai, né? E aí o que eu disse para ela foi o seguinte, olha, nessa época minha filha tinha 7 anos, eu disse, olha, ela vai ter contato com esse tipo de música, mas não é o momento, porque na minha casa eu não estou ouvindo, então eu preciso que você lembre também da questão do respeito, né, da convivência. No momento que ela escutar fora, ela vai trazer para dentro de casa mãe, eu escutei uma música assim. E aí eu vou dizer para ela, o que você achou dessa música? O que você acha da letra dessa música? E assim, Francis, e a todos que estão ouvindo, né? Nós precisamos ter uma abertura, um canal de abertura com os nossos filhos de diálogo, para que nós tenhamos acesso ao que eles pensam, ao que eles sentem. Claro que tem coisas que são mais íntimas deles, não vão querer contar, né? Mas esse canal de abertura, ele se dá através da afetividade, através do respeito, através de limites também, né? Através de orientação, porque eles precisam se sentir seguros ao nosso lado. Nós somos a rede de apoio maior deles, então eles precisam sentir, tenho minha mãe, qualquer coisa, eu estou aqui, ela está aqui. Eu posso falar sobre esse assunto com a minha mãe ou não? Se eu falar desse assunto com a minha mãe ou com meu pai, ele já vai logo brigar, já vai logo dizer que eu estou errado, vai me julgar, então não vou falar. Aí eles vão falar com outras pessoas lá fora. Né? Então, quando eu digo ter esse acesso, não é você permitir que eles façam o que quer, mas é você dar esse direcionamento através da abertura desse canal, dessa porta que precisa ter de diálogo entre vocês. É assim, mais ou menos que eu trato com a minha filha,
E inclusive, ela estava cantando uma música em inglês antes de ontem, né? E aí ela cantando essa música e aí eu disse, o que significa essa música? Vamos pesquisar? E ela cantando muito alto e dançando, né? É até daquele Bruno Marques, que fala sobre apartamento, né? O nome da música é Apartamento, na tradução. E aí, quando eu li com ela viu o refrão e falava um pouquinho, no refrão ele falava sobre... Eu quero ir pro teu apartamento pra beber, fumar, algo do tipo, né? Aí ela, meu Deus, mãe, eu não vou mais cantar essa música. Eu disse, não, filha, olha, é uma música que é animada, né? Tem um ritmo legal, é bom para dançar, mas a gente realmente precisa ver que lugar que eu posso cantar essa música. Aqui em casa você pode cantar tudo bem, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento, essa noção, né, dos espaços, de como que é. Eu acho que eu estou indo para um tema já mais, né? Mas eu gosto de trazer essas experiências para a gente ver na prática. Interessante compartilhar experiências. Sim. Doutora, muitas vezes a família, ela sem perceber, estimula a adultização. Como é que a gente pode ficar alerta e perceber esses sinais? Exatamente. Quando eu falo assim, nós precisamos conhecer o que se pode esperar da infância, o que eu posso realmente deixar meu filho vivenciar, né? O que eu não posso, porque a mídia hoje, né, as redes sociais, ela é um bombardeio de... Eu sempre toco para a parte das mídias, volto sempre para a rede social, porque é o bombardeio de informações, né? Então, eles estão além da gente em informações. Música, conteúdo, né? Quando veio a questão do Felca com a denúncia, que bombardeou ali, todo mundo assistindo os vídeos, né? Aí eu não sabia quem era o Felca. Eu não sabia quem era essa pessoa, eu não seguia, eu não conhecia. Então, eu perguntei até para minha filha, de 9 anos, eu disse, você sabe quem é o Felca? Ela disse, sei, mãe, é um youtuber. E aí eu disse, tá. Então, eles estão à frente. Então, nós precisamos realmente acompanhar. Nós precisamos supervisionar, né? A gente precisa saber como... Eu estou me referindo em relação às redes sociais, sim, né? Que tipo de aplicativos que eu consigo monitorar. Hoje em dia tem vários, né? O tempo para isso, o que eles estão usando, né? Que conteúdos é que eles estão acessando, me refiro ao virtual. Mas nesse demais, na vida real, né? Que eu coloco das duas vidas, que nós temos a vida real e a vida virtual. Na vida real, nós precisamos entender o que se pode esperar fisiologicamente, fisicamente, psicologicamente, de habilidades, cognitivamente, para não exigir tanto ou poder estimular, mas de uma forma sem pressionar, né? Sem que seja algo perturbador. Não sei se eu consegui responder, sim, de forma compreensiva. Sim. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui, já a gente volta novamente aqui para o nosso tema. Se você busca perfume de qualidade, das melhores marcas do Brasil, com os menores preços, o lugar certo é a Elba Perfumaria. Atenção, cheirosas de plantão que gostam de andar perfumadas com o preço que cabe no seu bolso. Na loja Elba Perfumaria, você encontra fragrâncias das melhores marcas, perfeitas para cada estilo e ocasião. São perfumes femininos encantadores, fragrâncias masculinas sofisticadas e kits excelentes para presente. Não perca tempo, venha agora mesmo descobrir o perfume que combina com você. Natura, Boticário, Avon, enfim, todos com até 50% de desconto. Você pode participar do grupo VIP e ter promoções diárias com preços nunca vistos antes. E também pode seguir no Instagram e ver as promoções diárias lá na Elba Perfumaria. Não perca tempo, venha viver essa experiência e descubra que a Elba Perfumaria é o lugar certo para você adquirir os seus produtos de perfume, hidratante, produtos para cabelo e muito mais. Siga no Instagram, @elba_perfumaria, para ficar por dentro de todas as novidades. E na loja Socorrinha Móveis, você encontra móveis com preços acessíveis e vai deixar a sua casa um verdadeiro lar. Lembrando que agora tem a loja Socorrinha Móveis
né? Que você já sabe que é localizada na rua Doutor Moura, e também a loja S Móveis, a nova loja S Móveis, com a marca também Socorrinha Móveis, lá na rua Antonino Freire. Lembrando que essa loja está com a promoção no mês do cliente. Toda a sua compra você divide em até 18 vezes. Olha que bacana. Passa na loja S Móveis e também na Socorrinha Móveis, tá bom? Socorrinha Móveis, localizada na rua Doutor Moura, 466, e loja S Móveis, localizada lá na rua Antonino Freire, próximo ao supermercado Cardoso. Informações 999 41 52 20. E Ótica Matos é onde você faz a sua consulta com toda a facilidade e sai com seus óculos em até 40 minutos. A única ótica de Campo Maior que entrega os seus óculos na velocidade da luz é a Ótica Matos, até 40 minutos. Além de facilitar a sua consulta, você também encontra óculos, relógios, óculos de corrida, óculos esporte e muito mais, né? Facilitamos sua consulta e o atendimento é de excelência. A Ótica Matos cuida da sua visão com agilidade e confiança. Visite agora mesmo a unidade da Ótica Matos ali na Avenida José Paulino, 699, e também a nova unidade que fica localizada ali em frente à Clínica Maior Medicina. Entre em contato pelo 995 40 0503. Também estamos em Altos, Piripiri, Boqueirão e José de Freitas. Siga no Instagram, @óticamatosoficial, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E o Armazém Paraíba é a loja que está há mais de 50 anos fazendo parte da vida dos campos maiorenses. Lá você encontra tudo em confecções, artigos de cama, mesa, banho e promoção todo dia. Aproveita, passa agora mesmo no Armazém Paraíba e confira a promoção do mês do cliente, o mês de setembro recheado de novidades e ofertas para você lá no Armazém Paraíba, localizado na Avenida Demerval Lobão, no centro. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E claro, Mix Boi Gordo Atacarejo é onde você enche o carrinho e pega, tudo com precinho bem pequenininho, os menores preços da cidade é lá no Mix Boi Gordo Atacarejo. Aproveita que dia de sábado é dia de encher o carrinho com ofertas no setor de açougue e também de cereais, viu? Então, lembrando que o Mix Boi Gordo fica localizado lá na Avenida Alto Longar, no bairro de Fátima. Siga também no Instagram, Mix_Boi Gordo Atacarejo. E aproveita que hoje é sábado, dia de sábado, dia de churrasco, e você já vai lá no Mix Boi Gordo garantir as suas ofertas no setor de açougue e garantir o seu churrasco do FDS, tá bom? Continuando aqui a nossa conversa com a doutora Paloma, que está conversando com a gente hoje, está abordando o tema sobre o risco da infância, né? A infância sendo roubada das crianças, que estão praticamente vivenciando emoções, estão vivenciando uma fase adulta antes da época, antes do tempo, né? Crianças que estão sendo obrigadas, muitas vezes, pela mídia, ou por influência de vizinhos, até mesmo de parentes, porque as crianças, elas se espelham, né, doutora? Elas se espelham em alguém para poder viver o que elas acham que é normal e, na verdade, não é. É ser um adulto antes da época. Você costuma ver as crianças, elas dizendo assim, eu já sou mocinha, eu já sou um rapazinho, mas o que carrega nessa frase, doutora, para elas? O que elas querem dizer quando dizem eu já sou uma mocinha? Será que é só na questão do corpo, ou você acha que tem algo mais nas entrelinhas? A criança, todo o percurso dela para a fase adulta, ela vai ter uma luta, que é da autonomia, né? Ela vai querer ter autonomia para tudo. Então, desde bebê, digamos, um bebê, ele vai começar a ter autonomia para se mover, né? E para caminhar. Então, com um ano ali, ele começa a dar os primeiros passinhos, um pouco antes, talvez, mas quando ele começa a ter autonomia, ele quer explorar. Então, é um ganho, é recompensador, né? É saber que eu consigo andar sem estar no colo dos meus pais. Não preciso mais estar ali na proximidade, né, no campo visual deles. Mas, ao mesmo tempo, é um conflito. Então, eles vão, mas eles voltam achando que não podem ir tão longe, né? Isso é o esperado. Lá na adolescência também acontece esse mesmo movimento da autonomia. Então, lá na pré-adolescência, antes da puberdade iniciar, a gente percebe também esse movimento de eu não sou mais criança, 9 anos, né, 8 anos, não sou mais criança. Criança é quem tem 4, 5 anos, não sou mais, né, eu estou começando. Então, também é vivenciado ali uma crise, né, da identidade, que é essa busca pela autonomia.
eles começam a transforma o cérebro, sabe? A própria maturação mesmo, eles começam a ter leitura, o aprendizado acontece, então eles vão explorar muito mais a socialização, pertencer a um grupo específico, né? A identificação. Então, eu penso que esse processo da autonomia, ele colabora, porque quem é o adulto para a criança? O adulto para a criança é inspiração, né? Porque é aquele que faz as coisas, resolve tudo, vai e volta para onde quer, compra o que quer, né? Tem completa autonomia para fazer tudo sem ninguém mandar nele. E a criança, ela muitas vezes vai sentir, pô, alguém vai me mandar, alguém está mandando em mim, né? Então, essa busca pela autonomia faz com que ele se tenha essa identificação, essa inspiração de querer logo ser adulto. Eu não sei se foi o seu caso, mas eu lembro quando eu era criança, eu queria muito ser adulta logo. Eu também. Eu acho que acontece isso naturalmente. Então, eles vão apresentar algum tipo de comportamento, né? De espelhar, de se inspirar. Quando a gente vê uma criança pegando um salto alto e coloca o salto e vai andando assim, se espelhando talvez ali na mãe, porque também a mãe anda de salto, ele talvez pense, será que eu consigo fazer isso? Vou ser igual a você, mamãe. Mas aquele comportamento, ele é temporário, ele não é um comportamento permanente. Dali continua de salto, né, para uma vida, que é a diferenciação. Então, vai haver momentos que você vai perceber que sua criança, sua filha, seu filho, eles vão reproduzir alguns comportamentos, né, que são como se fosse de adultos, mas ali é no brincar, é uma forma de brincadeira, né, eles estão vivenciando o processo de infantilização ainda, que é a brincadeira, mas se aquele comportamento permanece, que aí é um erro, por exemplo, quando os pais trocam brincar pelo celular, né, assim, olha, vou dar um celular para você, aí dá um celular, um tablet. E aquela criança, ela passa a maior parte do tempo agora no celular, ela não fica mais brincando, ela não pega coisas para fazer na brincadeira, bloquinhos, sei lá, jogos, não tem mais interesse naquilo. E aí parece que é um prazer para a família dizer muitas vezes, não quer mais saber não, de brincar não, né? Agora não quer mais brincar. Ele quer agora ficar só no celular, como se fosse um prêmio. Meu filho cresceu, né? Que idade tem seu filho para esse comportamento? Então, a gente precisa também se perguntar. Porque muitas vezes a gente acha que é interessante largar um tipo de comportamento, um hábito, substituir por um outro, que esse outro não é ainda da idade, né? Para aquela criança. Então, eu vejo dessa maneira, sabe, Francis? E a nossa fala é muito importante. A maneira que a gente fala, a criança ela absorve, é uma esponja. Então, tudo que a gente fala, essa criança tem como modelo. Até não só nossa fala, mas o nosso próprio comportamento. Então, se eu peço para a criança não ficar no celular muito tempo, e eu faço isso, eu não dou atenção, eu não brinco com ela, eu não oportunizo os momentos, né, de estar fora desse celular, dessa rede social, essa criança vai compreender que é assim mesmo, minha mãe fica, meu pai fica, tudo bem, eu vou ficar também, né? E como a gente fala também, porque, olha, até hoje eu fico assim, abismada. Eu fico abismada com algumas falas de algumas pessoas, como, por exemplo, uma fala que eu não gosto muito, não vou dizer outra palavra, não tolero, mas quando a pessoa está diante de outra e tem um bebê e tem um filho pequeno e a outra pessoa também tem um filho pequeno de sexo oposto e a pessoa chega e diz assim, tua namoradinha, né? Isso ainda é também uma adultização, porque é uma sexualização precoce, né? Nós estamos falando ali de relacionamento que não é para criança, não é para bebê. Criança não sabe nem o que é namorar. Inclusive, quando a gente escuta isso no lar, essa criança leva para a escola. E ela começa a querer encontrar uma namorada, né? Porque ela escutou isso durante o percurso dela, da educação familiar. E isso acontece muito. Olha, tua namoradinha. Aí, fulana é namoradinha, o que tu acha? Aí essa criança vai começar a reproduzir esse comportamento, mas a criança não sabe nem o que é namorar. Não despertou. Talvez essa criança ela possa admirar a pessoa, né? Ela possa ter uma identificação de afinidade com aquela outra criança, mas o processo de namorar é um processo que não está ainda na idade. E isso pode antecipar
A própria produção fisiológica, né? Física, precoce, porque é bidirecional, sabe? A vivência, ela impacta o teu desenvolvimento físico, fisiológico, neurológico, e esse desenvolvimento também traz impacto na tua vivência, né? Aí quando eu falo, por exemplo, quando a criança é estimulada com acessos a conteúdos voltados para o adulto, ela vai trazer o impacto fisiológico de precocemente desenvolver hormônios, né? Desenvolver a parte fisiológica mesmo, física, né? Enfim, traz esse tipo de prejuízo também. Sim. Doutora, a criança, ela vivencia a maior parte da sua vida com a família e com a escola. Qual é o papel da escola? Qual deve ser o papel da escola para ajudar a preservar a infância? Olha, a escola, ela entra muito como orientadora também. Eu trabalho em escola, né? E a parceria da escola com a família, a escola tem que ser um complemento, né? Dessa educação que vem da família. Hoje em dia a escola tem substituído muitas vezes. A gente tem até um projeto na escola que chama Escola de Paz. E são momentos de diálogo, né? De vivências, que a gente compartilha a experiência. Então a gente sempre toca nos pontos específicos que estão ali aflorando naquele espaço do ambiente escolar. Então a escola, ela não é mais, hoje não ocupa mais um cargo de apenas administrar conteúdos. Sim. Matemática, né, português, conteúdos. Ela não ocupa mais esse cargo. Hoje em dia, ela ocupa um cargo além. Ela também precisa estar dentro desse processo sócio-histórico, cultural, né, desenvolver habilidades socioemocionais para a cidadania, para a cultura de paz, né, cultura de paz, de ter paz, né, na sociedade, enfim. E essa escola não pode andar só com essa criança, com esse aluno. Ela precisa andar de mãos dadas com essa família. E todas as vezes que a gente recebe famílias, por exemplo, algumas vezes a gente recebe famílias um pouco armadas, né? Talvez Sim. pela cultura anterior de que a escola às vezes chamava para punir ou para chamar a atenção. Você fez errado isso aqui, né? Ou cobrar. Então a família às vezes já vem armada. E eu sempre tento sensibilizar aquela família. Digo, olha, a gente está junto. É um caminho único. Então a gente precisa falar a mesma língua. Só que nós precisamos compreender tudo isso, como que está acontecendo, né? Vamos ler sobre isso, vamos estudar sobre isso. Não tem outro caminho se não for realmente estudar, né? E essa escola de paz, que é esse projeto que a gente tem na escola que eu trabalho, ela oportuniza muito essas reflexões, né? Esses diálogos. A última, por exemplo, nós falamos exatamente sobre as redes sociais. Nós falamos sobre como o chat, né? Hoje, por exemplo, o chat GPT, ele vem trazendo uma substituição de profissionais na vida das pessoas e quais são as consequências disso. Porque nós vemos muito as crianças, até crianças e adolescentes, principalmente adolescente, utilizando como um desabafo, perguntando orientações, até como se fosse pais, né? Ao invés de falar exatamente para os pais o que estão sentindo, o que está acontecendo, eles vão até o chat e eles confessam isso para o chat, e o chat dá uma luz, uma coisa, né? Uma resposta para eles que eles passam a seguir. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Né? Inclusive, recentemente apareceu no jornal os impactos, né? Os prejuízos causados por essas redes sociais. Muito bem. Já estamos quase chegando ao finalzinho do podcast em Foco deste sábado. Eu quero dar uma dica para você que busca fazer o bem para você e também para o meio ambiente. Busque a Abrante Engenharia e transforme o calor do sol em energia elétrica e pague bem menos que você anda gastando com faturas formais. Lá na Abrante Engenharia, você encontra materiais elétricos
E você encontra também placas solares e o preço mais acessível para você instalar a sua energia solar na sua casa agora mesmo. A Abrante Engenharia fica localizada na Avenida do Contorno, 1617, no bairro Cidade Nova. Entre em contato agora mesmo com o 999 88 14 45. A Abrante Engenharia é uma empresa referência em Campo Maior quando o assunto é energia elétrica e energia solar. E você que é aposentado, pensionista, servidor público estadual ou federal e também CLT, está precisando de dinheiro para realizar algum projeto, algum sonho, busque agora mesmo a Quality Mais BB, a sua confiança em primeiro lugar. Tá bom? Lá na Quality Mais BB você encontra crédito com credibilidade que merece e a tranquilidade de contar com uma parceria que entende perfeitamente as suas necessidades. Quality Mais BB, mais qualidade no seu crédito, mais tranquilidade no seu futuro. Fale agora mesmo no WhatsApp com a Paloma, hoje só deu Paloma, com a Paloma e também com a Alcimara pelo 994 64 8032 ou faça uma visita na rua Santo Antônio, número 573, em frente ao cartório. Bom, gente, agora eu vou pedir à doutora Paloma que deixe uma mensagem para os pais, profissionais da educação e outros profissionais que se interessam por este tema sobre a adultização precoce. Bom, acredito que a mensagem principal é acompanhar, né? Estejam perto dos filhos, tragam essa afetividade, escutem. Eu sei que a vida é muito corrida, né? Nós temos muitas coisas, muitas funções e essa corrida muitas vezes faz com que nós não consigamos parar um pouquinho, né? Olhar para os filhos, se conectar com eles, muitas vezes. Então, é necessário, porque senão a gente pode perder eles, né? Sim. Para o mundo, para um problema, para um transtorno. E, claro, que mesmo que possa vir a ter ou desenvolver, ainda assim, né? Nós temos saídas, soluções, aproveitando aqui que estamos no Setembro Amarelo, né? Buscar ajuda, se for o caso, se for preciso. Não vamos nos isolar no sentido de dizer, eu tenho vergonha, né? Ou se sentir culpado também, porque às vezes a culpa, ela trava, né? E aí a gente pede, não, eu não vou procurar ajuda. Então, assim, quanto antes você perceber e sentir lá no seu coração, não, tá alguma coisa errada aqui, não tá legal, eu já preciso realmente cuidar, né? E cuidar é uns dos outros mesmo. Não precisa ser só pai e mãe, né? Mas nós podemos cuidar uns dos outros nesse processo. Dá um toque, você vê, eu tô vendo aqui que a minha amiga tá acontecendo isso lá na casa dela, vamos dar um toque. Às vezes você pensa assim, não vou me meter na criação do outro, né? Mas esse toque, se você sentir que pode falar de uma maneira mais aberta ou, né, gentil, ele só vai trazer muito mais ganho do que prejuízo, né? Eu penso dessa forma. E é isso, muito obrigada, viu, Francis? E onde que a doutora Paloma atende? Quem quiser uma terapia, um atendimento, ajuda, onde encontrar a doutora Paloma e suas redes sociais, fique à vontade. Pronto. Eu atendo hoje na Vita Clean, né? Eu não sei informar o meu Instagram, como é. Posso dar uma olhada? Pode, fique à vontade. A doutora Paloma também trabalha em escolas. Doutora Paloma trabalha na Vita Clean. Sim. E pode deixar seu contato, quem quiser entrar em contato. Eu atendo também numa clínica em Boa Hora, no município de Boa Hora, né? E quem quiser entrar em contato também pode ver aqui pelo meu Instagram, que é Paloma_LM89, o profissional. Tenho 2, né? Mas o profissional é paloma.psi89. Essa é a minha rede social. Na rede social tem o meu contato telefônico também. Pois a gente só tem a agradecer você ter se disponibilizado a vir aqui fazer alguns esclarecimentos. Acredito que foi um podcast de grande importância, vai ser muito compartilhado, muito curtido, assim espero, porque a adultização é um tema que está bastante em alta e é um assunto preocupante, né, para os pais, profissionais, pessoas ficarem alerta, né, para os comportamentos infantis e o que está sendo feito de correto ou não pelas crianças que estão sendo expostas a esse tipo de
de acontecimento de hoje em dia. Então, gente, é isso aí. Vamos para aquela câmera, agradecer ao nosso público de hoje, agradecer aos nossos ouvintes que estão com a gente até agora. Espero você no próximo podcast. Lembrando que preservar a infância é preservar o futuro. Fiquem de olho. Quem tiver interesse pode procurar a doutora Paloma nas redes sociais ou onde ela acabou de citar as clínicas que ela trabalha, tá bom? Nosso podcast fica por aqui. Eu aguardo você no próximo sábado para o próximo episódio. Tchau, tchau.